Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais uma semana de atividades domiciliares. Aqueles que fizeram as ações, eu desejo aí toda sorte, que vocês tenham boas notas. E aqueles alunos que por algum motivo não fizeram as avaliações, a gente vai estar deixando o link novamente para que tenha a oportunidade de fazer a segunda chamada. Mas hoje nós daremos continuidade às nossas aulas, nosso estudo remoto emergencial, com um conteúdo muito importante, Teorema de Pitágoras. Vamos fazer o nosso estudo sobre o triângulo retângulo, num conteúdo importantíssimo que se chama trigonometria. Segue aí a nossa aula de hoje. Tá aí, galerinha, esse é o conteúdo que nós vamos estudar hoje, trigonometria no triângulo retângulo, dando continuidade a nossos estudos da disciplina de matemática do segundo ano do ensino médio da Escola Dom Luiz Timbó. Então segue aí a aula do nosso conteúdo de matemática de hoje. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Acontece sempre nas segundas-feiras. E vocês fiquem ligados para a gente melhorar essa participação nas aulas de matemática. Então, pessoal, como eu falei, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. É um assunto que com certeza vocês já viram anteriormente e daremos continuidade, porque pela sua importância, cai muito nas avaliações externas, no Enem, a gente tem que se preparar e consolidar esse assunto. Então, iniciando aí, trigonometria. Qual o significado da palavra trigonometria? Vem do grego e resulta da conjunção de três palavras. Tri, três, gonos, que significa ângulos, e metren, que significa medir. Então, trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. Trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. E quais são as aplicações da trigonometria? De que é que vai servir o estudo das trigonometrias na nossa vida? Então, os estudos da trigonometria são aplicados na astronomia, ou seja, no cálculo da distância entre dois planetas, entre planetas e satélites, etc. O estudo da trigonometria também é aplicado na topografia, na determinação da altura de morros, montanhas e colinas. Também o estudo da trigonometria é utilizado bastante na construção civil, no cálculo da altura da tesoura de um telhado. Vocês podem observar que a tesoura de um telhado, a maioria delas, que é feita de madeira, ela tem o desenho de um triângulo, tá certo? E também na determinação do comprimento de uma rampa. Quando vai se construir uma rampa, é feito o cálculo de conceitos da trigonometria. Normalmente as rampas para pedestres têm inclinação de 10%, isto é, para cada 10 centímetros de altura são necessários 100 centímetros de afastamento a partir do início da rampa. Para veículos, essa inclinação pode chegar a 30%. Então, pessoal, depois de ver algumas aplicações do triângulo retângulo, eu vou apresentar aqui um vídeo da importância dessa figura geométrica do triângulo em nossas vidas e qual a sua aplicabilidade, para vocês perceberem que não há tanta distância entre o assunto que a gente está estudando aqui na escola com aqueles que são relacionados à nossa vida cotidiana. Então, preste bem atenção no vídeo que eu vou apresentar. Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva obrigatoriamente a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples.
Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples que pode ser feita em sala de aula. Considere 4 varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com 3 varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos, os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Matemática em toda parte. Então nós vimos agora, após assistir esse pequeno vídeo, que o triângulo é a figura geométrica mais rígida, mais firme da natureza. Não é à toa que na maioria dos lugares se aplica, né, a figura geométrica de um triângulo para se manter uma rigidez, uma estabilidade, como a gente viu aqui na construção civil, né, na topografia, né, na construção de cancelas, né. Em várias outras situações do dia a dia se constrói a figura de um triângulo por perceber que ela é uma figura rígida. E é esse estudo que a gente vai fazer aqui, dando continuidade aos nossos estudos de matemática. Todo triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, o que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Conforme vocês estão vendo aí nas figuras de verde, eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho 3 elementos. Um eu chamo de hipotenusa e os outros 2 lados eu chamo de cateto. Mas quem é a hipotenusa e quem são os catetos? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Como no triângulo retângulo, um dos ângulos é reto, a soma dos 2 ângulos agudos, que são menores que 90 graus, é sempre 90 graus. Quando a soma dos 2 ângulos internos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. Aí nós vamos estudar um conceito importante em relação ao triângulo retângulo. Primeiro, é o teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático grego que, para resolver questões, de matemática, situações envolvendo figuras geométricas que formavam um triângulo retângulo, ele descobriu e criou o teorema de Pitágoras, que diz: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Então vamos ver aqui este exemplo para a gente entender melhor o teorema de Pitágoras. Vamos ver aqui esse pequeno exemplo que vocês estão vendo aí no cantinho superior da tela. Uma situação problema. Um portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Quem de vocês aí mora numa casa que tem uma cancela? Vocês já observaram, ou um portão? Vocês já observaram que nessa cancela de madeira ou portão de madeira sempre tem uma trave, um pedaço de madeira na diagonal desse portão, formando assim a figura de um triângulo retângulo.
Conforme nós estamos vendo aqui no exemplo, ele está dizendo que o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento. Imagine que ele possa ter 4 metros de comprimento. É como se ele tivesse isso de comprimento. E tivesse 3 metros de altura. É como se ele tivesse isso de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que seria que se colocasse, se estendesse do ponto A até o ponto C, ou seja, na diagonal? Como eu não sei, ele está querendo saber que comprimento, eu chamo de X. Essa figura desse portão forma um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, aquele valor, aquele lado que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Então, esse x que está oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os dois lados que formam o ângulo reto é chamado de catetos. Então, esse lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, tá certo? E esses dois lados aqui que formam o cateto, eles são chamados, que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto é o cateto, o lado que está oposto ao ângulo, e o cateto adjacente é o que sai do ângulo. Então, pessoal, o que foi que Pitágoras fez? Ele pegou um triângulo com as mesmas medidas, tá certo? A hipotenusa medindo 5 metros e os catetos medindo 3 metros e 4 metros. Ao que foi que ele fez? Ele estabeleceu um quadrado aqui, um quadrado nesse lado aqui e um quadrado nesse lado aqui. Aí ele pegou esse valor aqui e elevou ao quadrado, esse elevou ao quadrado e esse elevou ao quadrado. Elevando esse valor ao quadrado, 3 ao quadrado, ele obteve o resultado 9. Ele foi com 9 unidades diárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ao quadrado, ele observou que eu tinha 16 unidades diárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 5 ao quadrado, ele observou que tinha 25 unidades de área. 25 unidades de área. Então, o que ele fez? Ele viu que se ele pegando aqui o quadrado dos catetos, a quantidade de unidades de área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Somando o quadrado dos catetos dava igual ao quadrado da hipotenusa, que dava 25. Aqui dá 9. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. 9 mais 16 dá 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então ele observou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então em todo triângulo retângulo, ele chamou a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Então observou o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então esse seria o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Voltando aqui para a questão, né, a altura desse portão de madeira é 4 metros. Aliás, o comprimento desse portão é 4 metros. A altura é 3 metros.
Quantos metros seria de uma trave de madeira que se estendesse do ponto A ao ponto C, colocado na diagonal? Chamo de x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu posso anotar aqui. A hipotenusa é sempre o valor que está oposto ao ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto é o x. A hipotenusa, o valor de A é o x, que é a hipotenusa. E o valor dos catetos B e C, qualquer um pode ser o B ou o C. O B é 3 e o C é 4. Aplicando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é o A, x. Substitui. X ao quadrado é igual a B ao quadrado, 3 ao quadrado, mais C ao quadrado, 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 elevado ao quadrado é 9. É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Qual número elevado ao quadrado dá 25? Existem dois números que elevado ao quadrado dá 25. Como a gente está trabalhando com unidades de medida, nós vamos considerar só o valor positivo. Para saber o número que está elevado ao quadrado dá 25, basta calcular a raiz quadrada de 25. X é igual. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, o valor... Quantos metros daria essa trave estendida na diagonal desse portão para tornar o portão mais fixo? 5 metros. Ok? Então, o teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo segundo a seguinte afirmação. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você pode usar essa fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, ou C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, ou essa fórmula que eu mostrei para vocês, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É importante ter em mente que o teorema de Pitágoras se aplica apenas quando temos um triângulo retângulo. Veja a situação na tela de vocês. Vamos aqui. Quem é a hipotenusa? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. O lado que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que eu chamo de A. Quem é o valor de A da hipotenusa? 10. E os catetos B e C são os outros lados. Tanto faz você chamar um de B ou de C, não vai alterar o resultado. O B eu vou chamar de 6 e o C eu vou chamar de X. Estou aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa, o A é 10, substituindo. 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o C é x, x ao quadrado. Invertendo a igualdade, 10 ao quadrado eu vou chamar de 100, 10 vezes 10, igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais x ao quadrado. Invertendo essa igualdade, eu posso dizer que 36 mais x ao quadrado é igual a 100. Isolando o valor de x, x é igual a 100, passando 36 para o outro lado, passo trocando de sinal, menos 36. X ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. X é igual a raiz quadrada de 64. X é igual a raiz quadrada de 64, 8. Então, aplicando a fórmula do teorema de Pitágoras, a gente acha o valor de x desconhecido no triângulo, em um dos lados do triângulo retângulo. Se você tem dúvida, não entendeu, dá pausa no vídeo e volta à explicação novamente. Veja aí outro exemplo de aplicação do teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui esse triângulo retângulo de lado 9, 12 e x. Vamos descobrir o valor de x. Vamos identificar quem são os catetos e a hipotenusa. Nesse triângulo retângulo tem um ângulo reto. Aquele lado está oposto ao ângulo reto, na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Então a hipotenusa é o valor de A. Descobrindo a hipotenusa, os outros valores dos catetos, o B e o C, tanto faz você escrever e dizer. O cateto B é 9 e o cateto C é 12. Aplicando o teorema de Pitágoras. Fala aí junto comigo.
quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, o a não é x, substitui x ao quadrado, igual b ao quadrado, b não é 9, 9 ao quadrado, mais c ao quadrado, c não é 12, 12 ao quadrado, x ao quadrado, repete, igual 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144, dá 225. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 225? Ou seja, qual a raiz quadrada de 225? X é igual a raiz quadrada de 225 é 15. Então, o lado que corresponde ao valor de x é 15. Então, pergunto a vocês, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida em relação aos exemplos que foram apresentados? Vocês já estão preparados para resolver a pequena atividade que eu vou colocar como proposta? Então, sendo assim, com os exemplos apresentados, segue proposta de atividades para vocês. Veja aí a atividade que eu vou passar para vocês, que vocês aplicarão o teorema de Pitágoras para resolver as atividades. Qual é o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Esse é o teorema de Pitágoras que vocês estarão aplicando nos nossos exercícios. Então, essa é a questão 1 da atividade. Durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magirus, que é aquela escada dos carros de bombeiro, de 10 metros para atingir a janela do apartamento, em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então, essa é a primeira atividade que vão tentar responder aplicando o teorema de Pitágoras. Segunda questão. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, você tem uma escada colocada no edifício formando a figura de um triângulo retângulo. Você vai identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos e aplicar o teorema de Pitágoras. Terceira questão. Quantos metros de fio serão necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Vocês vão identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos e aplicar o teorema de Pitágoras para resolver essa questão. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Volto a repetir. Os alunos que estão me assistindo agora, que não fizeram a prova, a avaliaçãozinha online na semana passada, estarei disponibilizando no grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula o link para a segunda chamada. Faça a prova. E os alunos que fizeram a prova, que estão assistindo essa aula, segue aí a atividade proposta referente a esse assunto, Teorema de Pitágoras. Bons estudos, refaçam as questões e na próxima aula a gente faz a correção. Um grande abraço para vocês, até a próxima.